estudar o assunto suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena ela está em artigos anteriores ao livramento condicional, mas eu faço essa opção porque eu acho mais simples e didático para explicar para todos vocês. Mas para a gente não perder o costume, o que é que a gente vai fazer antes de entrar na suspensão condicional da pena? Se inscreva, compartilha e ativa o sininho. A suspensão condicional da pena significa a suspensão do cumprimento da pena durante um lapso de tempo, período de prova, sob certas condições. Historicamente, antes do advento do sursis, surge o probatio, cujo termo provém do latim provare e significa provar ou de probatus, que se traduz como o que foi provado. O Instituto reconhece a sua origem mais remota, no século XVIII, no direito consuetudinário, ou seja, nos costumes, para evitar as severas penas a que eram submetidos pelo direito inglês. Pode ser considerada uma instituição muito antiga, onde suas remotas origens laicas remontam ao início do próprio sistema carcerário anglo-saxão. Em variadas formas, desde o século XIV, em relação ao direito anglo-saxão, terminando por modelar-se no sentido moderno em 1878. Posteriormente, emerge o sursis, cuja diferença do Instituto Probation é que neste o juiz deixa de aplicar a sentença condenatória, permitindo um período de prova ao réu, como se fosse o nosso sursis processual. No caso do sursis, que nós estamos estudando agora, é proferida uma decisão condenatória que fica suspensa sob certas condições. Então, assim, existe a condenação. O histórico, em relação ao histórico, que é o projeto de Béranger, de 26 de maio de 1884, o sursis é uma la exécution de la peine. Sursis francês, suspensão. Solidificou-se no século XIX, que é a crise do aprisionamento humano como forma corretiva. O país precursor, então, da suspensão condicional da pena é a Bélgica, que o introduziu pela lei de 21 de maio de 1888, para condenados primários e penas que não ultrapassem 3 meses. A França foi o segundo país a aplicá-lo por meio da lei de 26 de março de 1897. Vamos agora estudar o artigo 77 da suspensão condicional da pena, para entendermos o que é exatamente a suspensão condicional e por que ela serve. Os requisitos do sursis estão no artigo 77, que afirma o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que o critério objetivo, o condenado não seja reincidente em crime doloso. O critério subjetivo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do benefício. Em relação às penas alternativas, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Bem, meus caros, a suspensão condicional da pena, então, ela é utilizada naqueles casos onde a pena restritiva de direito ela não vai poder ser utilizada, porque senão não tem por que a gente utilizar a suspensão condicional da pena se a gente pode utilizar a pena restritiva de direito. Então, nesse caso, são em crimes, não são em penas, que tem até 2 anos. Então, é isso. Em relação ao parágrafo 1º do artigo 77, ele afirma o seguinte: a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, porque o indivíduo ainda não foi encarcerado. Na análise dos requisitos da suspensão condicional da pena, é natural que o magistrado tenha liberdade para avaliar se cabe ou não o benefício. Não pode ser o juiz obrigado, por exemplo, a considerar escorreita a personalidade do réu ou mesmo boa sua conduta social. Por outro lado, estando todos os requisitos preenchidos
e dessa forma declarados na sentença condenatória, é direito do réu obter o direito, a benesse do sursis. Então, vale salientar que o requisito objetivo é a condenação de uma pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, podendo ser de reclusão, detenção ou prisão simples, que acontece no caso das contravenções penais. No caso de condenado com mais de 70 anos ou gravemente enfermo, pode a pena atingir a 4 anos. Em relação aos requisitos subjetivos, temos que o réu ele não pode ser reincidente em crime doloso. Temos que analisar em relação à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime, recomendando a concessão do sursis. A reincidência em crime culposo, como se vê, não impede a suspensão condicional da pena. No tocante às condições pessoais do agente, é preciso analisar o que o condenado fez e como fez, e não o período que ele pode representar para o futuro. Interessa, nesse caso, a boa índole do acusado no momento do crime. Quanto ao delito, é importante verificar a gravidade do que foi praticado, pois essa pode evitar aspectos fundamentais da personalidade do agente. Em relação aos crimes hediondos, não existe nenhuma proibição para que o acusado tenha direito ao sursis. Em relação à revelia do acusado, ela pode impedir a aplicação do sursis, nada impede. E o juiz da condenação aplica o instituto, mais o juiz da execução, o juiz que aplica a pena, poderá modificar o sursis. Apesar das divisões, o legislador criou 2 tipos de suspensão condicional da pena, que é a simples, consistente na aplicação das condições de prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, que está no artigo 78, parágrafo 1º. A especial, que consiste na aplicação das outras condições previstas no artigo 78, parágrafo 2º. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca na qual reside, sem autorização do juiz. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. O simples é mais severo do que o especial, de forma que somente se aplicará o primeiro caso se as condições pessoais do réu ou as circunstâncias do crime assim estejam a indicar. É tranquilo o entendimento de que as condições do parágrafo 1º e 2º do artigo 78 não podem ser aplicadas cumulativamente. Alguns autores mencionam a existência de um terceiro tipo, que é o tipo etário, e do quarto tipo, que é o tipo humanitário. Em relação ao tipo etário, ele é aplicado aos maiores de 70 anos que tenham sido condenados a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Em verdade, há somente 2 tipos, embora o chamado sursis etário seja apenas uma suspensão condicional da pena mais flexível para as pessoas maiores de 70 anos. Em relação ao sursis humanitário, ele está presente no artigo 77, parágrafo 2º, que fala o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou em razões de saúde justifique a suspensão, que é o caso em relação às pessoas enfermas. Então, quando a gente fala de humanitário, em relação à doença, às enfermidades. A pena aplicada ela não pode ser superior a 4 anos e o período de prova, que ele merece ou não a suspensão condicional, que ele vai ser avaliado, ele fica de entre 4 a 6 anos. Então, vale recapitular que a simples está no artigo 78, parágrafo 1º, analisa as condições mais gravosas de serem cumpridas quando não houve reparação. A pena aplicada ela deve ser não superior a 2 anos e o período de prova de 2 a 4 anos. Em relação à especial, ela está no artigo 78, parágrafo 2º, e analisa o seguinte: condições especiais menos gravosas de serem cumpridas. Quando houver a reparação do dano, a pena aplicada não superior a 2 anos e o período de prova de 2 a 4 anos. Em relação ao etário, artigo 77, parágrafo 2º, primeira figura, A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade. A gente para até aqui. A pena aplicada não superior a 4 anos
e o período de prova de 4 a 6 anos. Em relação ao humanitário, também no artigo 77, parágrafo 2º, que afirma o seguinte, que é a segunda figura, a segunda parte. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos, mas isso aqui é a parte etária, e a parte humanitária, razões de saúde que justifiquem a suspensão da pena, que é o caso do humanitário. A pena aplicada, ela não pode ser superior a 4 anos, e o período da prova é de 4 a 6 anos. Agora vamos falar sobre a revogação do SUSIS. Sim, o SUSIS, a suspensão condicional da pena, ela pode ser revogada. Temos em relação à revogação obrigatória, que ela se encontra no artigo 81 do Código Penal. O que ela afirma? A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário é condenado em sentença irrecorrível por um crime doloso. O Código fala apenas em condenação por crime doloso, o que, em tese, poderia ser também por multa. Entretanto, se essa penalidade não tem força de impedir a concessão do benefício, certamente não terá força para revogá-lo. Então, dessa forma, somente a condenação às penas privativas de liberdade ou restritivas de direito é que tem o condão de afastar o benefício, ou seja, de revogar o SUSIS. Inciso 2, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. O que a gente está querendo analisar com isso? Há quem defenda a impossibilidade de se revogar o SUSIS pelo não pagamento da multa, somente porque esta passou a ser considerada dívida de valor sujeita a trâmites impostos pela Lei 6.830 de 80. Não haveria mais, em tese, viabilidade para a multa transformar-se em prisão. O argumento, meus caros, não é correto, pois o legislador modificou somente o artigo 51 e não os demais que lidam indiretamente com a multa. Assim, a suspensão condicional da pena não é sanção pecuniária, de modo que frustrar o pagamento desta última, sendo o condenado solvente, continua a ser, em nosso entendimento, motivo para cassar, revogar a suspensão condicional da pena. Então, do mesmo modo, se o sentenciado pode endarcar com o prejuízo causado pelo delito, recusa-se a fazê-lo, ele deve ter a suspensão condicional da pena revogada. Aqui tem o seguinte, descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Então, serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Então, deixar de cumprir a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana provoca, sim, a revogação do benefício. Como já comentado, o SUSIS é uma forma alternativa de cumprimento da sanção privativa de liberdade, aplicada em razão pela qual deve ser sempre condicionada. Se ele não cumpriu, ele deve ter a suspensão condicional da pena aplicada, sim, senhor. Já em relação à revogação facultativa, a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário. Está no parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se a condenação descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Agora, então, quais são as consequências dessas revogações que a gente acabou de analisar? Se o benefício for cassado ou revogado, o sentenciado vai cumprir integralmente a pena privativa de liberdade em regime fechado, semiaberto ou aberto, conforme o caso. Deve-se ressaltar que a prorrogação do período de prova, quando o condenado está sendo processado por outro crime ou contravenção, é automática, mas não há revogação. Embora a lei estipule ser causa obrigatória de revogação, não se valeu do termo considera-se, como fez com a prorrogação, mas utilizou será revogada, o que implica decisão judicial, então é o juiz que deverá decidir. Por outro lado, num caso de condenação por crime doloso, durante a suspensão condicional da pena, não importa a data do fato, mas sim a data da condenação definitiva, o que não deixa de ser injusto também para o réu. Se ele, por exemplo, tivesse sido condenado no mesmo processo a 2 penas de 6 meses, cada uma referendo-se a delitos diferentes, poderia receber o SUSIS. Entretanto, caso esteja no gozo do benefício do SUSIS, por condenação a uma pena de 6 meses, e receber uma outra pena também de 6 meses, terá a suspensão condicional da pena revogada.